eu sou a Gabi Assis, bem-vindos de volta ao canal. Quais as diferenças entre um curso de letras comum, um curso de letras com habilitação em tradutor e um curso de tradução, simplesmente? E aí, por último, então, eu chego no famoso curso de tradução, somente curso universitário de tradução. E aí a gente pode encontrar de duas formas, acredito que ainda seja assim. Você pode encontrar tanto de tradução mesmo, só, né, curso de tradução. A oferta geralmente é de tradução inglês-português ou tradução espanhol-português, porque são as duas principais línguas que a gente tem aqui, as línguas mais oferecidas, as línguas mais básicas, né, que as pessoas aprendem, que é o inglês e o espanhol. Então, a maior oferta de curso de tradução, curso universitário de tradução aqui no Brasil é de tradução inglês-português e tradução espanhol-português. Veja que nunca é português-inglês, né? É sempre inglês-português, porque é o que eu falei. Você está estudando para traduzir de uma língua estrangeira para sua língua nativa, que é supostamente a língua que você mais sabe se comunicar, que você sabe escrever melhor, que você tem mais conhecimento. Ninguém espera que você tenha um super conhecimento, um conhecimento profundo, grande numa língua estrangeira. Elas esperam que você tenha na sua própria língua. E isso em si, né, por si só, já é uma coisa difícil de a gente adquirir, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre lendo e tal. Então, existe os cursos assim, tradução inglês-português, tradução espanhol-português, e também existe o curso que é igual ao que eu fiz na faculdade, que é o curso de tradução e interpretação, que une as duas modalidades, as duas principais modalidades da área da tradução, que é a tradução escrita, em sua maioria escrita, quando envolve textos, né, quando não é nada falado, e a interpretação, que daí é a tradução falada, que eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, já fiz vídeos mais longos, vídeos mais curtos, mas já expliquei que a interpretação, quando a gente fala interpretação, a gente está falando da tradução oral. E aí sim, se a gente for pensar, né, fazer uma equivalência de profissão e curso, o curso de tradução é o que mais equivale à profissão de tradutor. É a que mais, assim, vai talvez suprir o que o mercado exige, o que o mercado pede, não exige, mas assim, requer, pede, né, exige, parece uma palavra muito forte. O que você, enquanto estudante, enquanto uma pessoa que está procurando aprender, vai querer, né, se aprofundar, vai querer achar num curso. Então, porque o curso de tradução, ele já não vai estar focado na questão de dar aula. Todos esses que eu citei antes, eles têm o letras, né, a parte de dar aula como principal, como o foco principal do curso, e aí as coisas, as outras modalidades vão se encaixando vão se moldando, né, a essa principal, que é o dar aula. Gente, eu tô invadindo aqui o meu próprio vídeo pra fazer um adendo. Eu tinha falado que o curso de letras, ele é um curso exclusivamente de licenciatura, que você vira um professor ao final dele, que você vai ter uma habilitação pra poder dar aula ao final dele. Mas na verdade existe também a opção letras bacharel, que é quando você não vai virar um professor. Então você vai ter também matérias, o curso ele não é focado em dar aula, então você vai ter outros focos ao longo do curso também, que vão te dar uma melhor base para, caso você queira atuar nas áreas de tradução, de revisão, assim como um curso de tradução, como eu falei, ou outro curso dessa área que não seja uma licenciatura, que não vai te formar para virar um professor. E eu descobri isso a partir de um comentário que eu tive no meu vídeo anterior, na parte 1 desse vídeo aqui. Eu tô deixando o comentário aqui na tela, já agradeci ela na resposta do comentário, mas agradeço aqui novamente, porque realmente eu não sabia dessa informação. Então foi muito útil ela ter trazido essa observação aqui embaixo, não só para mim mesma, como para todo mundo. Por isso que eu falo que a área aqui dos comentários é sempre um ótimo lugar pra gente aprender coisas também, fazer trocas de informações e aprender coisas. Então agora, continuem com a parte 2 deste. E o de tradução não. De tradução você não vai ter essa parte de dar aula, porque você não quer ser uma pessoa que vai dar aula, você não quer virar um professor, você quer aprender a como ser um tradutor. E aí você vai aprender desde a teoria, então, história da tradução. Isso existe em todos os cursos, né? Não dá pra gente falar que, ai, nossa, que coisa, porque se você vai cursar
fazer um curso numa universidade, você vai aprender sempre a teoria e sempre a história daquele curso. Como começou, de onde surgiu, quem foram os pioneiros, tal. Então, o mesmo vale para a tradução. A tradução, ela também tem uma história, né? Ela não é assim tão banal como às vezes as pessoas acham que ela é, ou às vezes ela é banalizada, né? Porque é uma coisa muito fácil de você virar. Existe sim uma história por trás da tradução. Como que começou a tradução? Quem foram os primeiros tradutores mundiais? Quem foram os primeiros tradutores no Brasil? De onde que surgiu? Por quê? De onde veio a necessidade de você ter um tradutor, começar a ter uma pessoa a traduzir as coisas? Quem foram esses pioneiros, realmente? Quem foram esses pioneiros? Então, assim como qualquer outro curso, você vai ter isso na tradução também, porque a tradução, ela também tem um pano de fundo. Ela não surgiu magicamente de uma necessidade de alguém traduzir algo rapidinho aí, bom, surgiu o tradutor. Não. Ou dos profissionais que eu falo, né, que os profissionais de outras áreas foram entrando na tradução. Não, ela tem sim, ela tem seus pioneiros, ela tem a sua história, o seu background, o seu pano de fundo, tudo isso que foi crescendo, foi alimentando, né? Foi realmente dando visibilidade até ela alcançar esse status que veio alcançando, né? De anos pra cá e alcançou hoje. E aí é isso, vai ser, no curso de tradução você vai unir tudo isso, você vai unir a matéria lá que vai te contar sobre a história de tradução, você vai ter a matéria que vai te ensinar sobre história geral do mundo, história clássica do mundo, porque você tá fazendo um curso que é isso, não é só um curso de língua, e é isso que eu bato na tecla, muitos tradutores batem na tecla, que a tradução ela não é simplesmente relacionada a idiomas. Aliás, o idioma ele é um mero facilitador, na verdade, né? As palavras, o idioma, ele é um mero facilitador, porque a tradução, na verdade, ela é de cultura, de conhecimento. Tradução, sempre que você está querendo passar cultura, conhecimento, a língua mesmo, o idioma em si, você vai aprender, sim, você vai, claro, conhecer também, mas você precisa ter todo o conhecimento antes de cultura do mundo, de cultura dos países, de literatura, e aí tanto também de países mais diferentes, que a gente não tem tanto contato, quanto literatura inglesa. E aí, claro, se você está fazendo um curso de tradução inglês-português, você vai ter a literatura inglesa, né? Mas se você, de repente, está fazendo um curso de espanhol-português, você vai ter o foco, então, na literatura dos países de língua espanhola, países da Europa, a Espanha, claro, países da América do Sul, América Central, enfim. Você vai ter tudo isso. Mas você vai ter, sim, essa parte cultural. E eu ouso dizer que essa parte cultural, ela é mais do que a metade do curso. Ela é algo que não deixa de estar no curso. Você não para de ter ela. Em cada semestre, vamos pensar, então, já que a gente tá falando de curso universitário, você tá pensando em semestre. Ela vai estar sempre renovada de alguma forma nos semestres. Então, num semestre você vai ter essa literatura de tal forma, no outro semestre você vai ter essa história disso, daquilo, né, de diversas formas, mas ela vai estar sempre inserida também. Não vai chegar um momento que você, agora eu não vou ter mais, agora eu não preciso mais aprender. Porque, enfim, nós estamos falando de um curso universitário. Então, o curso universitário, ele sempre busca trazer os conhecimentos, assim, teóricos, os conhecimentos gerais mesmo, conhecimento universais, né? A palavra universitário, ela vem de universal, ou seja, ela vai trazer, o curso universitário, ele vai trazer o maior que ele puder desse conhecimento universal daquilo, desse tema, desse assunto que você está querendo aprender. Então, não adianta você também querer fazer uma faculdade, um curso universitário de tradução, se você não tem, de repente, o menor interesse em saber disso, né? Em saber dessas coisas, em saber de literatura, de cultura greco-romana, de literatura clássica, de cultura clássica, de história. Se você não tem esse interesse, realmente não vale a pena você fazer um curso de tradução numa universidade. E aí você vai ter também, claro, a parte do idioma que você estava aprendendo, então também, assim como a parte da cultura, da literatura, enfim, ela nunca vai deixar o curso, ela vai estar sempre nos semestres, vai estar sempre se renovando de alguma forma. A língua portuguesa, como eu falei, a língua portuguesa ela é essencial em qualquer curso, porque é a nossa língua, né? Você tem que
saber falar a língua. E aí eu não tô falando de questões de língua formal, informal, esqueci o termo, mas a língua dita certa, né, a correta, a forma certa e a não. Eu tô falando simplesmente da língua. E hoje em dia, acho que mais do que 14 anos atrás, que foi quando eu comecei a faculdade, e já naquela época se falava na questão do preconceito linguístico, né, das mudanças da língua, e você tá sempre ligado muito com a parte formal e tal. Se 14, 15 anos atrás já se falava disso, imagino que hoje em dia, então, né, o mundo já evoluiu 15 anos, imagino que isso seja, então, um tópico muito mais. Então, com certeza, nos cursos universitários isso ainda está inserido também, né, a questão do preconceito linguístico, de como a língua se molda, né, é mutante, se evolui, enfim. Então, você vai ter sempre lá a matéria de língua portuguesa, assim como você vai ter também o estudo mais aprofundado da língua, da sua segunda língua, da língua estrangeira, do curso que você escolheu. E aí, a cada semestre, a cada bimestre, eu não sei, depende, você vai ter conhecimentos, então, nas diversas áreas da tradução. Aí eu tô, claro, pegando o meu curso como exemplo, que eu tive, se não um aprofundamento em todas elas, pelo menos uma visão geral de todas elas, o que foi muito necessário. De algumas, né, umas se aprofundaram mais, outras menos, mas essa visão geral, ela já foi muito boa, muito necessária para que eu pudesse ter pelo menos aquele gostinho, né, aquela coisa de saber, de querer um a mais. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu ir atrás eu mesma e buscar o que eu não tive lá, o que não se aprofundou na faculdade, porque também não dá para se aprofundar em tudo. E aí eu fui ter aquele, né, então agora eu quero me aprofundar nisso, eu quero saber disso. A universidade, ao longo dos seus semestres, ela vai se aprofundando na tradução técnica, que é a principal, né? Ela é mais, eu não sei se eu posso dizer isso, mas ela é uma das mais requisitadas do mercado, porque, enfim, tradução técnica a gente precisa para praticamente tudo, né? Tudo necessita de uma tradução dita técnica. Então, ela, pelo menos também no meu curso, ela foi o que a gente mais focou. Então, a gente já teve, eu falo isso, né, que foi uma faculdade muito boa, porque a gente já teve acesso às Sketch Tools, que é um negócio que às vezes muito tradutor entra no mercado sem saber o que é. E eu tive esse aprendizado na faculdade, né, quando eu tinha 18 anos, começando a faculdade, eu já entendi, eu já aprendi o que era. Então, foi muito interessante. Aí você vai também ter uma noção da tradução literária, que também é muito importante, né, todas as traduções são importantes. É isso, você vai tendo sempre a tradução, um pouquinho de cada área em cada semestre. E a interpretação, por sua vez, eu lembro que, pelo menos na minha, quando eu fiz, a gente começou a ter uma noção primeiro teórica do que era a interpretação, porque a interpretação, principalmente, ela também tem uma grande história, e aí eu digo história mesmo, de anos atrás, do surgimento da interpretação, assim, muito relacionada às coisas do mundo mesmo, né, as conquistas e tal. Então a gente teve todo esse conhecimento e foi um pouquinho a mais até do que a tradução escrita, durou um pouco mais a parte teórica, para então a gente começar a colocar em prática a interpretação mesmo, de fato. É isso que eu falo, eu tive muita sorte de, na minha faculdade também, a gente ter até uma cabine, a gente tinha uma sala dedicada a ela, era onde a gente podia pôr os fones e fazer exercícios, e aí de todas as modalidades da tradução, também tradução consecutiva, que requer muitas anotações, né, então por isso que eu fico fazendo assim o tempo todo. Então a gente usando fone, usando bloco de nota, usando textos, a tradução simultânea, que daí era entrando na cabine, a gente teve a oportunidade de entrar na cabine também e fazer a tradução lá, ouvindo, e a gente também teve, e aí é outro ponto que eu quero chegar também na importância da faculdade. A faculdade, as universidades, elas geralmente têm, e aí, claro, pode partir tanto da própria faculdade quanto dos professores, né? Que os professores, geralmente, né, em sua grande maioria, eles já são profissionais da área, que não só atuam como professores, como também na área, paralelamente, e que têm os seus contatos, né, em várias universidades com outros professores, contatos em empresas, contatos em instituições, contatos em feiras, em tudo. Então, tanto a própria universidade faz essas parcerias, quanto o professor, às vezes, dão essas sugestões, que são eventos, que são parcerias com eventos, que
são esses contatos que são muito bons, contatinhos. Os contatinhos já começam a partir da universidade, o que é uma ótima coisa também, né? Um bom começo já, porque o seu networking já começa desde a faculdade. Você já lá com seus 18 anos, se você tá entrando direto da escola, você já começa a ter um networking, você já começa a ter os seus contatos. O que é bom da universidade, então, é isso também. Você tem sempre a chance de você tá lá aprendendo na teoria, às vezes aprendendo na aula, que é prática, mas você também tem a oportunidade de ir, de repente, num evento real e praticar de fato, realmente aquilo que você está aprendendo. Então, quantas vezes não tiveram eventos que iam ter realmente uma interpretação lá, ia vir alguém de fora, então eles faziam parceria, a universidade fazia parceria com isso e falava, a gente vai trazer então os nossos estudantes para serem os intérpretes aqui, para eles praticarem já. A professora nossa que dava aula de interpretação, ela era uma intérprete renomada, conhecida na área médica, então ela sabia de quando ia acontecer os eventos, né? Quando as coisas iam acontecer, ela chamava quem tinha interesse, ou de repente quem ela achava que quem tem mais aptidão, quem tem menos, quem tá mais interessado, quem tá menos, então ele dá lá as suas sugestões. Mas você vai ter sempre a oportunidade, então, de estar num evento real, ou de pelo menos acompanhar uma interpretação, então, real, uma grande conferência médica que está acontecendo no país. A coordenadora do meu curso, na época da faculdade, ela era eu não sei se ela ainda é, mas até então, ela era a intérprete oficial do Fórum da Barra Funda, que é um dos maiores fóruns aqui de São Paulo, que era bem pertinho até de onde eu estudava. Imagina, se de repente tinha uma pessoa lá que o sonho dela era virar um intérprete, então, de fóruns, né? Um intérprete legal, um intérprete de julgamentos. Ela tinha chance. Com certeza, o contato com a coordenadora ia proporcionar isso pra ela, pra de repente ela ir no fórum e assistir alguma coisa real acontecendo. É isso. A universidade, ela abre portas também pra você começar os seus contatos, entendeu? Então, se você é uma pessoa, principalmente você tá começando a sua carreira, né? A sua vida acadêmica, a sua vida profissional, a faculdade, a universidade, ela vai te dar essa possibilidade, ela vai abrir portas para você também, porque você tá começando a sua rede, o seu networking lá, e você vai ter a oportunidade de estar nos eventos. Isso não aconteceu na minha universidade, na minha faculdade, enquanto eu estudava, pelo menos, mas anos depois, quando eu trabalhei com uma moça que estava fazendo faculdade de tradução também, tradução e interpretação, numa outra universidade, eles fizeram um evento com uma parceria, aliás, com a Comic Con. Então ela teve a oportunidade de ir pra Comic Con, trabalhar na Comic Con e virar intérprete de um dos artistas. Não foi nenhum dos artistas lá de Hollywood, né? Talvez naquela época ainda não tivesse, foi bem no comecinho da Comic Con, quando ela começou a acontecer aqui em São Paulo. Então não eram atores de Hollywood, né? Mas ela teve um artista, era se eu não me engano, era um desenhista de graphic novels. Então ela foi trabalhar voluntariamente com essa parceria que a universidade fez como intérprete dele nesse evento, na Comic Con, que é super mega evento, né? A gente tá falando de um evento que só acontece lá no país de origem, nos Estados Unidos, na Califórnia, e que tem o seu outro ramo, né, o seu outro segmento aqui no Brasil, em São Paulo. Então, olha isso, ela conseguiu fazer um super contato. Imagina o que isso não ajudou a ela no currículo dela. Imagina ter isso no seu currículo. Então, a universidade, ela é isso. Ela é, assim, uma experiência incrível. E você focando num curso de tradução, você vai ter esses contatos, essas oportunidades extracurriculares, né, de fazer coisas em eventos reais, coisa que não aconteceria, por exemplo, numa faculdade de letras, porque numa faculdade de letras o seu foco não é a tradução, o seu foco é dar aula. Então você não vai ter um evento que vai te fazer uma parceria com pessoas que precisam de intérprete. Não. Você não vai ter um evento que precisam de tradutores, enfim,
vocês entenderam. Então você vai ter essa gama de oportunidades. Você vai ter os seus primeiros contatos com pessoas da área, primeiros contatos reais, né, de networking, os seus primeiros trabalhos que podem ser voluntários, mas podem ser também pagos de repente, né, remunerados. De repente uma pessoa pode te chamar, ver que você está se destacando, então pode te oferecer alguma coisa. A faculdade de tradução, ela vai te dar esse conhecimento universal mesmo da tradução. Por isso, gente, que eu sempre vou recomendar fazer faculdade. Não é uma exigência, fazer uma universidade, um curso universitário de tradução, ele não é uma exigência para o mercado, mas ela tem, eu só vejo prós, assim, eu não vejo contras de verdade. Pode ser até uma coisa não necessária para você, mas ela não é algo que vai te tirar, que vai trazer coisas negativas. Pelo contrário, ela vai trazer só coisas positivas. Não só indico um curso universitário, como também eu indico, então, já que você está pensando e querendo entrar na área de tradução, já fazer diretamente um curso de tradução. E foi isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou maior do que eu imaginava. Eu achei que eu sempre falo que eu vou dar uma geral, né, uma overview apenas pelas coisas, e realmente eu não me aprofundo muito, né? Eu não sei falar minuciosamente sobre os outros cursos que eu não fiz. Aliás, eu até esqueci de comentar que eu cheguei a cursar mais da metade de uma faculdade de letras em inglês. Eu tinha bolsa quando eu trabalhei dando aula. Então eu não só fiz a minha pós-graduação, eu tinha direito a 2 bolsas. Eu não só fiz a pós-graduação, que depois, em outro momento, em outro vídeo eu falo um pouco sobre ela, mas eu também fazia uma outra graduação, que eu escolhi a letras em inglês. Mas eu acabei trancando o curso, mais da metade, na verdade acho que faltava 1 ano só para eu terminar, né? Já tinha passado a metade, então. E aí eu acabei trancando. E, enfim, agora se de repente um dia eu acordar e quiser voltar, eu vou ter que começar do começo, né? Porque você tem um prazo lá pra voltar a fazer, né? Uma faculdade que você trancou. Mas não tenho essa pretensão, porque eu tô feliz com a que eu fiz. E se eu quiser, de repente, me aprofundar em alguma coisa a mais, é sempre mais indicado você, então, fazer uma pós-graduação. Se você já tem uma graduação e você quer se especializar, né? Até por isso que pós-graduação se chama especialização, na maioria das vezes, você faz uma pós que aí você vai ter realmente um foco naquilo que você quer. Mas também a pós-graduação, acho que eu vou falar então sobre um pouco mais dessa minha pós-graduação no vídeo que eu falar sobre as pós em tradução, né, a oferta de cursos de pós-graduação em tradução que tem atualmente. Nesse vídeo aqui, então, eu foquei só nessa diferença dos cursos de letras e dos cursos de tradução e qual é o mais indicado para quem quer trabalhar com tradução, fazer uma universidade. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo aqui e até a próxima. Um beijo!